21, a partir do verso 5. Você está acompanhando bem? Se não, eu vou estar ajudando você a se situar. Tudo isso aconteceu numa quarta-feira. Ou que quarta-feira, né? Na quinta-feira, Jesus se preparou com os discípulos para a ceia. Na madrugada de quinta para sexta, Jesus rapidamente foi julgado, condenado e crucificado por volta das 9 horas da manhã. Meio-dia ele já estava morto e à tarde, por volta de 3 horas da tarde, foi levado para o sepulcro. Sepulcro, inclusive, que pertencia a José de Arimateia, e a preparação do corpo foi feita com recursos financeiros doados por Nicodemos. A história do acampar dentro foi sobre Nicodemos, a primeira. Nós não sabemos se Nicodemos chegou a crer em Jesus ou se foi apenas grato a Jesus pela reflexão que está registrada em João 3. Tem gente, amados, que é igual Nicodemos. Sei que não é o foco da mensagem, mas eu vou falar aquilo que o Espírito quer falar à igreja. Gente que gosta do Evangelho. Gente que crê que o Evangelho é verdade. Mas na hora de seguir o Evangelho, se preocupa com a carreira, se preocupa com o que a família vai dizer, se preocupa com o que tem de sacrificar em termos de popularidade. Gente que está disposta até a ofertar. E domingo passado eu falei sobre isso. Mas a maior oferta que Jesus quer ter é a sua vida. Jesus não quer o seu dinheiro. Ele vai levantar recursos de um jeito ou de outro, de vários lugares. Ele quer a sua vida. Parece que não tem a ver, mas tem a ver. Porque Jesus aproveita agora para fazer o seu sermão, chamado sermão profético. Ou alguns teóricos chamam de sermão escatológico. João vai registrar maior parte dos capítulos para essa última semana de Jesus. Começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 21, após a ressurreição. Mateus condensa os sermões, porque como Mateus era uma pessoa muito detalhista e bom de escrever, quem acompanhou a mensagem minha sobre Mateus, viu que eu chamei ele que ele era bom de números e de letras. Então ele é responsável pela escrita dos sermões de Jesus. Nós não sabemos se Jesus pregava primeiro para ele escrever, ou se durante a pregação Mateus trabalhava como um copydesk, como um escrivão, né? Anotando ali. Fazia aquilo que a esposa de Spurgeon fazia, não é? Hoje nós só temos o sermão de Charles Spurgeon graças à sua esposa, que era responsável pelas notas e de organização dos seus sermões escritos. É uma coisa que muita gente não sabe, né? Mateus era esse copydesk, esse secretário. E Mateus vai colocar o capítulo 24, vai dedicar o capítulo 24 a esse sermão. Marcos vai usar o capítulo 13. E tudo leva a crer que Lucas não teve acesso ao Evangelho de Mateus, mas teve acesso ao Evangelho de Marcos como obra, fonte primária. E ele transcreveu
parte do sermão profético. E é um sermão tão denso, tão rico, que eu vou dividir em 3 mensagens. Hoje, querendo Deus, dos versículos 5 a 19, onde Jesus fala em tese, em resumo, o juízo de Deus começa na casa de Deus. Começa no templo. O juízo de Deus, as palavras de advertência são para os crentes. Jesus não prega esse sermão profético para os não crentes, para os ímpios. O foco dele somos nós. Querendo Deus e Jesus não voltando antes, a segunda mensagem vai ser dos versos 20 a 28. E a temática, eu vou estar falando sobre Jerusalém. Não a Jerusalém que está em conflito no Oriente Médio. Essa Jerusalém é capital, nem capital é, porque a capital é Tel Aviv, mas é a capital reivindicada por judeus e palestinos. Eu vou falar da Jerusalém simbólica. Daquela Jerusalém a que Jesus pisou, acessou, e lá, no ano 70, forças romanas, lideradas pelo general Tito, fizeram uma ruaça. Flávio Josefo fala de 1 milhão de mortos. Há quem diga que ele exagerou no número, mas foi uma destruição grandiosa. Se hoje a gente fica chocado, né, com 2.500 mortes, somando os dois lados do conflito, você imagina 1 milhão. Forças romanas fizeram cerco naquela região toda, não entrava água, comida, ninguém saía, não havia corredor humanitário, isso não era nem... E Templo de Jerusalém destruído, o cenário de caos e de destruição. E querendo Deus, a terceira mensagem será dos versos 29 a 38, em que eu vou terminar como comecei, destacando que Jesus apela para que a sua igreja permaneça em vigilância e cada um cuide da sua vida. Eu fui grosseiro agora, mas é isso mesmo. Cada um precisa cuidar da sua vida para andar em santidade diante de Deus. O tempo é esse, amados. O tempo é esse. Essa semana, por exemplo, de terça, quinta, mas quinta-feira eu estarei aqui, eu estarei treinando um grupo de pastores, entre batistas, um deles é presbiteriano, um presbiteriano vai me ajudar como professor, e irmãos de igrejas pentecostais. E nós vamos focar na carta de Paulo aos Efésios, que por incrível que pareça, fala dessa união entre dois povos, né? Judeus e não judeus, para formar um povo só, o povo de Deus. Nada mais apropriado ao nosso tempo. Né? Ore por mim e ore pelo pastor Ederson. Alguns aqui conhecem, foi pastor aqui da Presbiteriana do Brasil, da Japuíba. Vamos ao texto. Depois de Jesus, preste atenção nessa cena. Jesus entra no templo e fica observando as pessoas darem as suas ofertas e destaca a viúva pobre. Nisso, vamos lá, Lucas 21, a partir do 5. Alguns homens falavam sobre o templo, como estava ornamentado com pedras bonitas e doações. E ele lhes disse: chegarão dias em que disso que vedes aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então lhe perguntaram: mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? Ele respondeu: preste atenção, cuidado, não vos deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, chegou o tempo,
não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fomes, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes que todas essas coisas aconteçam, eles os prenderão e perseguirão. Olha o nosso futuro, irmãos. Entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Decidam no coração não premeditar como fareis a vossa defesa, pois eu vos darei palavras e sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir a eles ou a elas, nem contradizê-las. Aqui dá um aperto no coração, gente. E sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por causa do meu nome sereis odiados por todos. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança alcançareis a vossa vida. Abaixa a cabeça, todos. Juniores, adolescentes, jovens, homens casados, homens sozinhos, mulheres casadas, mulheres sozinhas, idosos e idosas. Deus tem uma palavra para nós, para a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigado, Deus, pelo acesso ao texto sagrado. E agora cada um com a sua Bíblia aberta, acompanhando com a mente e o coração inclinado à tua palavra, no nome de Jesus. Amém. No excelente livro O Reino de Ponta Cabeça, Donald Grable, que dedicou 30 anos de sua vida, de sua pesquisa, para falar do Evangelho de Lucas como sendo a proposta de um reino invertido, né? Onde os pobres estão, ao invés de na base da pirâmide, no topo. Porque o Evangelho de Lucas é o Evangelho dos pobres, dos cegos, dos oprimidos, das mulheres, dos sofredores e das sofredoras. Ele diz num dos seus capítulos: verdade seja dita, Jesus era um judeu, um profeta judeu. Aos olhos da maioria das pessoas, ele era apenas um rabi informal, já que ele não cursou nenhuma das escolas rabínicas do seu tempo. Não pertencia a nenhum partido. Ele era o Jesus sem partido. Não era fariseu, não era saduceu, não era escriba, não era mestre da lei. Jesus apoiava as virtudes da lei e a piedade da verdadeira fé hebraica. Ele chega a dizer num dos seus textos, num dos seus discursos, e Mateus, o homem dos discursos, anotou: eu não vim acabar com a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus assumiu a crítica tarefa, a difícil tarefa de criticar o judaísmo estando dentro dele. As práticas religiosas do tempo de Jesus já haviam se tornado ultrapassadas.
No dia anterior a que Jesus pregou este sermão, por exemplo, Jesus virou literalmente o templo de ponta cabeça. Ele mesmo fez com as mãos, pelo registro de João, o evangelista, ele mesmo fez os açoites. Chega no templo e diz: esta casa será chamada casa de oração, e vocês estão transformando em covil de ladrões e de salteadores. Fazendo um trocadilho que vocês vão me permitir fazer, ao invés de casa de oração, era casa de expropriação. Jesus jamais abençoou o culto no templo como sendo algo absoluto. Ele chega a dizer em uma determinada ocasião que ele era maior do que o templo. Uau! Maior do que o templo. Jesus não abençoava estruturas. Ele, nos nossos dias, estaria nos nossos encontros denominacionais, mas ele sempre explicaria: o meu plano não é a denominação, meu plano é a igreja, o povo. Eu tenho um povo, eu não tenho uma denominação. E isso iria causar o maior rebu. Me permita essa expressão bem popular. Donald Crable vai dizer de que Jesus substituiu a maquinaria da religião formalizada por atos de compaixão e de amor. Em Mateus 18, por exemplo, Marcos capítulo 10, ele chama uma criança, coloca no meio e diz assim: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque delas é o reino dos céus. Quem se importava com criança no tempo de Jesus? Ninguém. Os discípulos repreenderam as crianças, mas Jesus ficou indignado. A única vez que Jesus ficou indignado na Bíblia foi quando mexeram com crianças. Mexeu com criança, mexeu comigo, diria Jesus. Jesus é o Messias de ponta cabeça e se tornou o novo sumo sacerdote. O Espírito de Deus que estava no Santo dos Santos, na compreensão tacanha e denominacional dos judeus, agora saiu do templo. O véu iria se rasgar de alto a baixo e iria morar no coração de cada cristão. Onde está o Espírito Santo? Está na igreja? Não, está no coração de cada cristão. Jesus chega a dizer para a mulher samaritana, mais uma história, né, Ivone? Que contamos aqui na Campa Dentro, o seguinte: olha, vai chegar um tempo que vocês não irão me adorar, nem em Jerusalém, nem em Samaria. Para com isso, para de divisão, nem na Batista, nem na Assembleia. Vocês vão me adorar em espírito e em verdade. As pessoas não adorariam mais a Deus no templo ou no santo monte. Agora, era só ter um coração tranquilo, em paz e manso em espírito e em verdade. Cada coração é um templo. Cada coração o Espírito Santo habita. Nós somos o templo do Espírito. A adoração também, Francisca e Yolanda, estaria liberta de edifícios elaborados. O templo é tão bonito, não é? Em novembro nós vamos pintar, por dentro, por fora. Não vai dar para o aniversário da igreja. Mas até o final do ano, novembro, dezembro, a gente quer pintar, a gente quer trabalhar bem, a gente quer estar bem, nosso templo bonito. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, a adoração não depende de edifícios elaborados e bem pintados, iluminados, estruturados. Porque Deus quer corações. Deus não busca adoração. João 4. Deus busca adoradores. Nada de rituais complicados também. Tem determinados cultos, amados, que é muito complicado. Dá 3 passos para frente, ajoelha, 3 passos do lado, tem que fazer outro sinal. Tem liturgia ou litania de igreja, sobretudo de cunho reformado. Tem muito reformado chato. Que tem tanta coisa no culto, oração disso, daquilo. Está tudo tão fechadinho que, meu Deus do céu. Vou preparar essa semana que vou estar com meu amigo presbiteriano para mexer com ele. Rapaz, deixa o Espírito fluir.
Lá em Cosmos é diferente. Estive lá, uma igreja lá em Campo Grande. Ele falou, Ezequias, a igreja aqui é viva. Falei, que bom. Mas tem igreja batista também, que eu vou te falar uma coisa, só a misericórdia do papai. Nada de rituais complicados. Jesus disse em Mateus 12,6, está aqui quem é maior do que o templo. Eu quero adoradores, eu não quero ordem de culto. Tem que ter ordem no culto, mas não necessariamente ao mesmo padrão, o mesmo rito. Os judeus não gostaram de ouvir isso. Havia chegado, Mateus, dá um clique aí, meu filho, eu esqueci. A grande ideia, né? A vinda de Jesus será marcada por eventos catastróficos que exigirão perseverança vigilante dos crentes. Eu vou até ter que correr, porque senão vou ter que pregar mais de um sermão para hoje. Preste atenção, a vinda de Jesus será marcada por eventos, amados. E eu não quero que você fique anotando e dizendo, vai ter isso, porque, gente, não existe isso. Não existe isso. Não tem uma ordem. Eu tenho um palpite, quando eu dou aula para meus alunos na área de milênio, escatologia. Eu falo, gente, eu tenho o meu palpite. Primeiro vai ser isso, depois vai ser isso. Mas, gente, depois da aula eu falo, esquece tudo isso. Isso é coisa nossa. A palavra de Deus diz que devemos estar preparados. Porque quanto aquele dia, quanto aquela hora, ninguém sabe. Nem o filho. Apenas o pai. Eu só sei que você vai saber quando for o tempo. Eu só sei que você vai saber. Grande Mateus, vai chegar o tempo do templo. Me permita também essa expressão. O tempo do templo. Chegaram para Jesus e falaram o seguinte, versículo 5, como se Jesus fosse impressionável. Olha, como está ornamentado com pedras bonitas e doações. Olha, como o nosso templo, ele é bonito, ele é pomposo. Em Marcos 13 diz assim, mestre, que pedras, que construções. Jesus vai lidar com pedras, gente. Pedro vai dizer de que nós somos pedras vivas. Jesus está preocupado com mármore. Jesus não está preocupado com estrutura. Tanto é verdade que Jesus diz o quê? Versículo 6. Chegarão dias, se segura na cadeira, em que disso que vedes aqui não ficará pedra sobre pedra. J.C. Ryle vai dizer assim, olha, a elegante combinação de mármore, pedras decoradas, pintura, vidros coloridos, não tem valor algum aos olhos de Deus. Pronto. A menos que a verdade seja pregada do púlpito e a graça de Deus reine no coração dos que ali se reúnem. Não vou entrar em detalhes sobre essa expressão, não ficará pedra sobre pedra, porque vou pregar uma mensagem só sobre a queda de Jerusalém. Mas eu preciso antes só destacar o seguinte. Lucas 19, 43 e 44 diz, virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Jesus está se referindo àquela Jerusalém, não a de hoje. A de hoje o Hamas fez um estrago, 1.300 vidas. Mas naquele tempo foi muito pior. Eu repito o que eu já disse. Joséfo fala de 1 milhão de vidas ceifadas. Alguns historiadores dizem que a cidade estava cheia de refugiados e de imigrantes e de gente que foi celebrar a Páscoa. Todos morreram. A cidade estava abarrotada de gente. A cidade de Jerusalém, amados, triplicava a população em época de Páscoa. A palavra de Joséfo diz que, enquanto o santuário ardia em chamas, não se demonstrava nenhuma piedade ou respeito para com a idade das pessoas.
Muito pelo contrário. Crianças e anciãos, leigos e sacerdotes, todos eram massacrados. Flávio Josefo foi testemunha ocular. Embora judeu, tinha sido fariseu, acabou bandeando para o lado de Roma, se tornando alguém que registrou aquele episódio danoso da história. Anos 70 depois de Cristo. Daí então, ponto 2, Mateus, é o início do fim. Jesus aqui aproveita para fazer algo que em profecia acontece. Ele usou da iminência daquilo que iria acontecer 40 anos depois, para falar de algo que iria acontecer no fim. Esse não é um texto que se reporta a apenas aquele momento histórico. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo é sinal, olhe para mim, é sinal daquilo que acontecerá na segunda vinda de Jesus. Olhe para mim, a primeira vinda de Jesus, ele veio como um bebê indefeso. Veio de uma manjedoura lá nas cercanias de Belém da Judéia. A segunda vinda, ele virá como Senhor, comandante em chefe das forças celestiais. Quer saber qual vai ser a sua roupa, a roupa dele? Apocalipse capítulo 1. Vai lá e lê. Nem vou entrar em detalhes. Ele virá de modo aterrorizante. Mais uma palavrinha do português, terrificante. Será um evento global. Esquece essas transmissões ao vivo da CNN, da Globo News ou de qualquer outra grande empresa de mídia. Todo olho verá. Será algo que todos vão olhar para o céu e vão ver. Vai acontecer, amados. Por isso, que nos versos 8 e 9 nós temos esse início do fim. No versículo 7, para ser preciso, eu deixei o 7 de fora dessa nomenclatura, mas o 7 entra, a pergunta de $1 milhão. Quando vai acontecer isso? E que sinal haverá? E Jesus diz: quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse, versículo 8, cuidado, não vos deixeis enganar. Muitos irão em meu nome dizendo, sou eu, chegou o tempo, não sigais. Jesus diz para a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê na superfície das notícias. Não seja enganado pelos canais de notícias. Muitos virão no nome do Messias e enganarão a muitos. Pastor Hernandes diz que é significativo que o primeiro sinal que Jesus apontou para a sua segunda vinda é de que vão aparecer falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros e falsos irmãos. Queridão, queridona, olhe para mim e preste muita atenção. Crianças até os idosos. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, que é a verdade. De tal modo que quando ouçamos alguma mensagem errada, nós sejamos prontos para identificá-la. Você precisa conhecer quem prega o evangelho verdadeiro. Assim como especialistas em segurança patrimonial, imobiliária, financeira, estudam as cédulas verdadeiras e não as falsas, porque quando eles batem os olhos nas células falsas, moleza, isso é falso. Nós precisamos conhecer a verdade. Porque o primeiro sinal da vinda de Jesus vai ser o advento de falsos irmãos, falsos profetas, falsos
Pastores, falsas doutrinas, falsas notícias. O Instagram está cheio de falsos profetas. O Facebook também. E alguns púlpitos também. Cuidado. Jesus manda dizer, cuidado. Não vos deixeis enganar. O início do fim. Grande Mateus. Também. Perseverar é preciso. Porque o versículo 9, que está na outra porção, começa a falar de guerras e tumultos. Porque é claro, amados, falsas notícias, falsos mestres, falsos líderes vão trazer o quê? Guerras e revoluções. Guerras e tumultos. E o texto diz, não se preocupem. Hoje na cidade do Rio de Janeiro, manifestação pró-Israel. Em São Paulo, na Avenida Paulista, manifestação pró-Palestina. E está cada um. Falsos profetas, falsas notícias, causam guerras e tumultos. Em 1953, quem gosta de história, o presidente da época nos Estados Unidos era Eisenhower. E ele disse, o mundo não está gastando apenas o dinheiro nas armas. Ele está despendendo o suor dos seus trabalhadores, a inteligência dos seus cientistas e a esperança das suas crianças. O presidente americano, Eisenhower, 1953, nós gastamos um único avião de guerra, 500 sacos de trigo e num único míssil, o equivalente a casas novas para 800 pessoas. Isso já está ultrapassado. Essa citação, eu nem fiz a conversão para hoje. Tem um filme muito interessante, chamado Senhor das Armas. Ilustra um pouco disso. Sabe por que não acabam as guerras? Porque tem gente que ganha muito dinheiro com elas. Corporações inteiras, governos ganham com as guerras. Falsos líderes. Ainda o J.C. Ryle fala assim, nós temos que tirar da nossa mente a ideia de que as nações vão abandonar as guerras antes que Jesus volte. Enquanto Satanás for o príncipe deste mundo e os corações dos homens permanecerem não convertidos, haverá conflitos, lutas. Não haverá paz universal antes do segundo advento do príncipe da paz. Para! A gente ora pela paz e temos que clamar, mas ela não virá. Muito pelo contrário, Paulo vai dizer de que quando ouvirmos falar de paz e segurança, há de virá repentina destruição. Não tem como. Ah, mas pastor, e agora? Eu vou dedicar os meus últimos minutos de mensagem falando, grande Mateus, o negócio é perseverar. Diga, eu preciso perseverar. É o recado de Deus para você. Porque diz a partir do versículo 10, quer você queira, quer não. Quer você torça, quer não. Quer você fique, como é que chama? Encaminhando, né? Mensagens que você recebe ou não. Nada. A Bíblia diz claramente, versículo 10, nação contra nação. Está ligado? Reino contra reino. Em vários lugares vai ter grandes terremotos. O Afeganistão agora, meu Deus. Pragas, fomes. Tem gente que acha que a pandemia não estava na Bíblia. Está na Bíblia. E virão mais. Haverão coisas espantosas e grandes sinais no céu. E esses sinais não vai ser esse eclipse que em alguns lugares do Brasil o pessoal viu eclipse, né? Parece que no Rio Grande do Sul dava para ver. Não estou falando desse, estou falando de grandes sinais, amados. Do sol se tornar uma bola de fogo, incendiando homens e mulheres com queimaduras de 3º grau. Não estou falando de calorzinho, eu estou falando de chuvas que vão inundar cidades inteiras.
Quando eu vi recentemente chover na cidade de Nova York, que é a maior cidade do mundo, a cidade de Nova York inundada, eu falei, meu Deus, é isso mesmo, nós vamos ver cidades desaparecendo do mapa, já temos. E seca, tomando conta de grande parte do mundo. O texto diz mais, versículo 12, para você ficar ligado. Antes que todas essas coisas aconteçam, ainda vai acontecer mais coisas. Mas antes de eu falar do antes, em Apocalipse 6, fala do cavalo branco que recebe uma coroa que sai vencendo. E fala também de um outro cavalo vermelho que é dado poder para tirar a paz da terra e que os homens matassem uns aos outros. Foi-lhe dado uma espada. O cavalo preto com uma balança, o cavaleiro com uma balança na mão, dizendo uma medida de trigo por denário, 3 medidas de cevada por denário, não danifique o azeite e o vinho, escassez de alimento. E o cavalo amarelo, o último cavalo de Apocalipse, que se chama morte, e o inferno está o seguindo. Não tem como, queridão e queridona, esses cavalos virão, galopando sobre a terra. Não literalmente, você entende isso. Tempos difíceis. A gente está vendo a faixa de Gaza entrincheirada. O mundo inteiro vai ficar assim. Grandes cidades. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém compra se não tiver aliança com a besta, o líder político mundial ou o sistema político mundial. Nós não sabemos detalhes, amados, mas o mundo inteiro vai arder em fogo. Aquilo que o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, disse, sangue, suor e lágrimas, ele não sabe de nada. O que foi vivido na Segunda Guerra Mundial será fichinha, sombra daquilo que há de vir ao mundo. Mas, a Bíblia diz, vamos ficar ligados na Bíblia, versículo 12, antes dessas coisas acontecerem, o que vai acontecer? Cristãos serão presos. Eles os prenderão, perseguirão, entregarão vocês nas sinagogas, isto é, nos lugares religiosos, aos cárceres. Vocês serão conduzidos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Tudo para que vocês, versículo 13, deem testemunho. E a palavra no grego para testemunho é martúrios, que vem um termo de martírio. E eu e você não precisamos premeditar no coração o que a gente vai falar. Que eu me lembro daquilo que o André falou na classe de batismo. Ai, meu Deus, não precisa premeditar. Versículo 15, porque ele vai dar palavras e sabedoria. No grego, boca e sabedoria. Estoma, Sofia. Boca e sabedoria. E nenhum dos vossos adversários poderá resistir a elas, nem contradizê-las. Olhe para mim, queridão e queridona, por mais forçado que seja, forçoso que seja, mas preste atenção, os cristãos já estão sendo presos e perseguidos, amados. É só você ver o que está acontecendo na Nigéria, o que está acontecendo no Níger, o que está acontecendo em Burkina, o que está acontecendo no Mali, o que está acontecendo no Irã, o que está acontecendo na Coreia do Norte, o que está acontecendo em vários lugares do mundo. Mas preste atenção, ainda não é global, embora haja perseguição em todos os países, incluindo o Afeganistão, que é um dos uns top de perseguição. Apocalipse vai dizer de que os eleitos vão estar debaixo do altar, clamando, Senhor, até quando? Senhor, até quando nós vamos ficar aqui sofrendo? E o Senhor vai responder, até que se complete o número dos eleitos. Olha o mistério, hein? A vinda de Cristo só virá quando o último mártir cristão for executado. Então ele não voltou ainda porque ainda falta você morrer. E eu.
Amy Carmichael tinha razão quando disse que a vida cristã é uma forma diferente de morrer. Ninguém aqui é chamado para prosperar, gente. Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, é para morrer. Nós somos chamados para morrer. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você acha que tomar a cruz é o quê? É participar de festa? É morrer. Cruz é morte. Por isso que eu falo o seguinte, olha, não reclama da dor, de ansiedade, depressão, porque é para morrer mesmo. De um jeito ou de outro. Alguns, amados, vão viver como João, o apóstolo. Vão morrer com 90, com 100 anos. Faleceu o líder de Jocum, se não me engano, com 96 anos. Mais dos 90. Mas morreram recentemente jovens, também ligados a Jocum, com 17, 18, 19, 20. Ninguém escolhe, amados. É fato, queridão e queridona, de que nós estaremos diante de reis e governadores. Seremos indagados, seremos questionados, seremos intimados, torturados. Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo 12, irmãos, ou melhor, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, não é fogo pentecostal não, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando. Está preparado para receber mais essa palavra? Diz o texto. Se são insultados por causa de Cristo, do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Amados, a gente precisa conhecer a história. Os primeiros batistas, presbiterianos, metodistas que vieram aqui no Brasil, missionários, sobretudo os anônimos, o Judas Tadeu e os Tiagos os menores, os Tiaguinhos, discípulos de Jesus que não tiveram nome. Um missionário presbiteriano de alto impacto morreu numa carroça de cavalo na cidade do Rio de Janeiro. Deixado como um maltrapilho, um indigente. Aqui em Angra dos Reis, quando o evangelho foi plantado nessa cidade, um padre fez história ao dizer: cuidado com os protestantes, eles são perigosos. Onde eles pisam, nem capim nasce mais. Não receba eles. Jogue pedra neles. Cuidado com os protestantes. Agora, a gente não tem que se preocupar com o que vai falar. Aleluia. Na hora H, é só abrir a boca. Não faltará palavras e sabedoria. Porque Paulo vai dizer aos Coríntios, porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu queria terminar aqui, mas eu não posso. Versículo 16 diz que pessoas próximas a você vão lhe trair.
Seremos traídos por pais, irmãos, parentes e amigos. E alguns serão mortos. E por causa do nome de Jesus, seremos odiados. Todos odiarão. Todos. Mas o versículo 18 diz, esse é um alento para a minha pessoa em especial, não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Não pode ser literal. De jeito nenhum. Trata-se de um provérbio, que significa o seguinte: já que a nossa vida está oculta em Cristo, por mais que sofremos, nós temos um tesouro nos céus. Nossa alma está além do alcance de qualquer dano. E mesmo que o nosso corpo corruptível se esvaia, chegará o tempo que ele será ressuscitado e transformado para ser semelhante ao corpo glorioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso que o texto termina no versículo 19 dizendo: pela vossa perseverança alcançareis a vossa vida. John Stott vai dizer, não é por conta do nosso amor por Ele, mas por conta do amor dEle por nós. Não se trata, queridão e queridona, de achar ou de considerar que eu e você vamos ter algum tipo de recurso. Não haverá recurso. Só teremos a Ele. E isto nos bastará. 5 minutos apenas. Dá 2 cliques, Mateus. Olha que pedras. Que edifícios. Mas as construções salomônicas, amados, nenhum trocadilho, mas se você entender como trocadilho, também vale. As construções salomônicas não causam nenhum encanto no coração de Jesus. Porque o que Jesus gosta mesmo é de gente pobre de espírito. A verdadeira glória da igreja não está nos seus prédios, mas está na fé dos seus membros. Isso aqui que tem gente que valoriza tanto. Tem gente que tem até orgulho besta, carnal, farisaico. Tudo isso vai acabar. Não vai ficar pedra sobre pedra. Por isso, e essa é o grande finale. Esse é o grande finale. Nós não temos que viver com obsessão de prever o fim. Quando ele chegar, saberemos todos. De modo distinto e claro. Não fica fazendo contas. Eu acho até risível a expressão de alguns dispensacionalistas, embora os respeite, nós vamos para o céu juntos, que dizem que Israel é o relógio de Deus. Então está atrasado. O relógio de Deus chama-se Espírito Santo. É Ele que, para Paulo, aos Tessalonicenses, está retendo o homem da iniquidade. É o Espírito Santo. Basta Ele dizer, sai, que a coisa acontece. Não fica prevendo, ou obcecado. Pastor, eu quero fazer um curso de escatologia. Mas não fecha a questão, não sai brigando. Como eu falei, eu tenho irmãos dispensacionalistas, pré-milenistas, históricos, amilenistas como eu,
outros que não entendem nada, que são os melhores. Tem coisa que é melhor não entender mesmo. Eu sei que Jesus vai voltar, isso é o bastante. A gente briga menos. Concílio de pastores é uma história. Não é? Aqui a região é até tranquila, mas tem região que dá briga de foice por conta de escatologia. Para quê? Eu só sei de uma coisa. Eu vou citar Calvino. Ninguém confiará sua alma nas mãos de Deus de modo correto, a menos que tenha aprendido a viver dia a dia, constantemente preparado para morrer. Numa palavra, Cristo nos ordena a possuirmos nossa vida ou sob a cruz, se segura aí, ou em meio aos constantes terrores da morte. Ninguém vai escapar da morte. O mundo nos odeia. Eu falo para os pastores amados, a quem eu tenho acesso, é o seguinte: meus queridos, nós pregamos para quem não quer ouvir a mensagem. Eles não querem, eles não vão aceitar, não aceitam, fazem cara feia, ficam doidos para terminar logo a mensagem, porque nós pregamos uma mensagem que eles não querem. O mundo não quer. Nós vamos ser impopulares sempre. Cabe aos cristãos amados entender o seguinte: nada vai mudar. O mundo vai continuar sendo o mundo. O que a gente não pode deixar é de falar. É de abrir a nossa boca para testemunhar. Em Marcos capítulo 13, versículo 11, Jesus diz: quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas diga o que lhes for concedido naquela hora. E aí Marcos é único nisso. Porque não são vocês que estão falando, mas é o Espírito Santo. Não mude o seu jeito de falar para agradar as pessoas. Vale a pena repetir? Não mude o seu jeito de falar para agradar as pessoas. Não mude o conteúdo também da sua fala, só para você se tornar politicamente correta, israelmente correto, ou qualquer tipo de coisa correta. Não! Fale aquilo, Ezequiel, que o Espírito Santo manda você falar. Vou terminar com uma historinha para as crianças acordarem. Uma coruja encontrou uma pombinha. A pombinha perguntou: ei, Miguel, dona coruja, para onde a senhora vai? A coruja diz: eu estou de mudança, vou me mudar para bem longe. A pombinha perguntou: mas por quê? E a coruja diz: todo mundo aqui detesta o meu pio. Por isso eu estou indo embora. A sábia pombinha, a bíblica pombinha, disse assim para a desatinada coruja: se você mudar de voz, tudo bem. Mas se não mudar, você pode ir para bem longe. As pessoas continuarão a não gostar de você. Essa história é uma fábula chinesa. Tem tudo a ver. Se você mudar de voz, de jeito, até que você pode agradar alguém. Mas se você for você o tempo todo, você sempre vai ter quem não vai gostar. Mas continua. Ser fiel até a morte, disse Jesus em Apocalipse 2. E dar-te-ei a coroa da vida. Ele falou à igreja de Esmirna, que curiosamente vem de mirra, sofrimento. Abaixe sua cabeça e diga: eu não quero fugir do sofrimento.
Eu não quero fugir da dor. Entendeu? Eu não posso fugir da dor. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Quando Paulo estava saindo da Ásia Menor, está lá em Atos 20, e ele reúne os pastores daquelas cidades, e eles tentam dissuadi-lo a ir para Jerusalém, porque lá ele seria julgado 2 vezes em Jerusalém, 2 vezes em Cesareia, e seria levado para Roma e morreria. Paulo diz assim, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. E você quer vida boa ainda, hein? Não vai ter. Não vai ter vida boa para ninguém. Ai das que estiverem grávidas. Nós vamos chegar nesse texto. Dando um clique, Mateus. A vinda de Jesus será marcada por eventos catastróficos que exigirão perseverança vigilante dos crentes. Fique de pé, queridão e queridona. Fique de pé. Jesus disse que quando alguns desses sinais estivessem acontecendo, era para que não nos assustássemos. Seria apenas o princípio das dores. A gente precisa pedir a Deus resistência. E você que ainda não teve um encontro salvador com Jesus, você precisa correr. Chame-o de Senhor. Creia nele de todo o seu coração. Venha para o lado certo. Porque nesses dias você não terá tantas oportunidades. Hoje, estamos vivendo um tempo favorável. Hoje é favorável. Chegará um tempo que nem se você quiser, nem se você buscar. Apocalipse vai dizer de que chegará um tempo que as pessoas virão para os montes, caia sobre nós. Procurarão a morte. E Joanilson, não encontrarão. Procurarão a morte e não a encontrarão. Porque existe vida que é pior do que a morte. A palavra de Deus é séria, é dura. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É importante estarmos atentos. Deus, esse é o recado que a sua igreja precisava receber. Esse é o recado. Essa é a mensagem. E eu espero que ela tenha sido entendida sem rodeios. Tem gente aqui que está se apegando ao templo. O templo chegará ao seu tempo. Tem gente aqui que está dando ouvidos demais a falsos ensinos.
à psicologia, ao espírito desta época de entretenimento, à sedução das riquezas, o culto ao corpo. Está na hora de estarmos atentos aos sinais. Seremos entregues aos poderosos. Quem nos matar, como disse o Senhor Jesus, estará cuidando fazer o bem, um favor. O tempo é esse. O caminho é estreito. A porta é estreita. Esse é o tempo favorável. Jesus é o ano aceitável. Aleluia. Jesus é o nosso jubileu. Aleluia. Esse é o tempo de jubileu. Oh, Jesus. Porque chegará um tempo que Jesus será juiz, sentando no seu trono branco, ouvindo no cavalo branco, para vencer, Amém. para conquistar, para reinar. Deus. Ah, meu Deus. Tenha misericórdia da sua igreja. Tem tanta gente dormindo. Tem tanta gente seduzida pela política, pelas riquezas, pelos prazeres. Desperta a tua igreja, para que sejamos peregrinos, como Abraão, que avistava a cidade permanente. Faça isso, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Se assente, queridão, queridona, ore silenciosamente. Ore silenciosamente.